Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, o programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do estado do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio e é um prazer estar com você neste dia. Hoje eu quero falar sobre um tema que é de maior relevância para a sua vida: salvação. A salvação da sua alma, a sua decisão, o seu encontro com Jesus, a entrega da sua vida ao único que pode garantir a salvação da sua alma, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Em Lucas, capítulo de número 9, verso 42 e 43, aqui nós encontramos a história daqueles dois ladrões que foram crucificados junto com Jesus na sua morte. A Bíblia diz que um deles zombava de Jesus dizendo: "Você não é o Cristo? Então salva-te a ti mesmo e salva a nós também." Mas o outro, jamais quebrantado diante da iminente morte, dizia: "Você não teme a Deus?" Estando na situação que nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram a esta condenação. Mas esse justo nenhum mal fez. E ele disse a Jesus: "Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino." Ao que Jesus disse: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Eu acho maravilhosa essa história. Sabe, por que eu acho ela tão maravilhosa? Porque ela mostra a profundidade da misericórdia de Deus. Um homem que viveu a vida toda no pecado, talvez a vida toda roubando, ou talvez até matando pessoas, e ele, nos instantes finais da sua vida, ele se rende ao Senhor Jesus e ele ganha a salvação. Ele recebe o prêmio da vida eterna. E o que ele fez para isso? Se você prestar atenção nas palavras dele, primeiro, ele reconhece o seu estado de miséria. Ele diz: "Olha, nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram até aqui, os nossos atos merecem. Nós não somos inocentes, nós estamos aqui porque nós somos pecadores." Em Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Não adianta uma pessoa pensar: "Não, eu sou bonzinho, eu mereço a salvação, eu mereço a vida eterna, eu mereço o céu." Nós não merecemos nada, queridos, porque todos nós somos pecadores, já nascemos pecadores, já nascemos condenados. O salmista Davi, escrevendo o Salmo 51, ele disse assim: "Eis que em pecado fui formado, e a iniquidade me concebeu a minha mãe." Então ele entende que nós já nascemos condenados debaixo dos nossos pecados. E só existe um que pode nos libertar dos nossos pecados. Só existe um que pode nos salvar. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro fala sobre isso em Atos 4:12, quando ele diz: "Pois em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Ele reconhece que Jesus é o único caminho, é o único Salvador,
é o único que pode interceder por nós diante de Deus, como nosso advogado, para nos redimir dos nossos pecados. Foi o único que derramou sangue inocente para nos lavar da nossa miséria, da nossa condenação, o Senhor Jesus. E esse ladrão, lá na cruz, eu não sei se ele ouviu falar de Jesus, provavelmente sim, porque ali na Judéia todos ouviram falar de Jesus, porque era um país pequeno, e ele ouviu com certeza sobre o profeta de Nazaré, que ressuscitava os mortos, que dava vista aos cegos, que fazia os paralíticos andar, os cegos verem, os mudos falarem, os surdos ouvirem. Ah, com certeza ele ouviu falar. Talvez ele até tenha visto Jesus por ali, pregando a palavra do Senhor em algum momento, mas ele não fez aquilo que ele deveria fazer, entregar a vida dele ao Senhor Jesus. Aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas pela misericórdia de Deus, ele teve uma última oportunidade lá na cruz. E ali na cruz, as palavras dele foram profundas, porque ele reconhece, eles estavam numa cruz, todos aguardando apenas mais alguns momentos para morrerem. E então ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Se ele chama Jesus de Senhor, e ele reconhece que Jesus Cristo não seria derrotado pela morte, não seria aniquilado pela morte, mas iria para o reino, que ele tinha um reino. Então ele reconhece Jesus como aquele que era o esperado de Israel, como aquele que era o profetizado por Moisés e pelos profetas, que viria para resgatar o povo de Israel. E ele então se entrega ali a Cristo. E Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quanto tempo Deus gasta para perdoar um pecador, independente da quantidade de pecados que ele tenha, do estilo de vida que ele viva. Porque às vezes as pessoas pensam assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa má, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não desejo mal às pessoas. Você é um condenador, um condenado, um pecador condenado, como qualquer uma outra pessoa. Você não, diante de Deus você não é melhor do que Hitler. Diante de Deus você não é melhor do que qualquer estuprador que tem por aí, do que qualquer assassino que tem por aí. Porque para Deus, pecador é pecador. E pronto. E está condenado ao pecado. Então, esse homem, apesar do seu histórico de pecaminosidade, Jesus perdoa ele imediatamente. Porque é assim. Deus tem poder para perdoar imediatamente as pessoas. É lógico que depois que a pessoa aceita Jesus Cristo, ele vai desenvolver a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, num aspecto falando da santificação, ou seja, desenvolvei o seu relacionamento com Deus, a sua santificação, o seu novo estilo de vida que você tem agora em Jesus. E isso, aquele ladrão não teve tempo, porque logo depois ele morreu naquela cruz. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje
é para que você não faça como aquele ladrão. Não espere a última hora da sua vida para entregar-se ao Senhor Jesus, para reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e confessar a Ele os seus pecados e receber a vida eterna. Porque há muitas pessoas que estão fazendo isso, estão deixando a sua decisão para a última hora. Quando você fala do amor de Cristo para Ele, quando você fala da salvação para Ele, Ele diz: olha, agora não, mas quem sabe um dia eu vou entregar minha vida para Jesus, quem sabe um dia eu vou ser um crente, um servo do Senhor Jesus. Como você pode fazer isso se você não pode garantir que daqui a 5 minutos você ainda estará vivo? Como você pode fazer isso se você não sabe se daqui a 1 hora você estará vivo? Quantas pessoas que deixaram para aceitar a Jesus depois e não teve esse depois? Sabe? Porque você não sabe quanto tempo de vida ainda lhe resta. Talvez você pense que você é jovem e que ainda vai viver muito tempo, e pode ser que daqui a um pouquinho você vai ter uma parada cardíaca, ou um infarto, que você vai sofrer um acidente e vai ter que se encontrar com Deus e prestar conta da sua vida. Então por que você vai deixar para depois uma decisão tão importante como esta? Quantas pessoas estão pensando que, não, no momento da minha morte, faço como aquele ladrão, no momento da minha morte, eu entrego a minha vida para Jesus. Muitas pessoas viveram a vida no pecado e aceitaram a Jesus Cristo realmente no seu leito de morte. Eles tiveram esta oportunidade, graças a Deus por isso. Mas você não sabe se você vai ter essa oportunidade. Você não sabe como você vai morrer, quando você vai morrer. Talvez você morra de acidente e não tenha essa oportunidade. Talvez você vai ter um problema que você não vai morrer consciente e você não vai poder entregar sua vida a Jesus na última hora. Então, sabe, eu quero dizer para você, não faça isso. Não faça isso. Entregue-se hoje ao Senhor Jesus. Sabe, quando eu era apenas um adolescente, mesmo sendo crente, mas ainda tinha dúvidas, que não conhecia bem a palavra do Senhor, dúvidas com relação à minha salvação, porque nós somos pecadores mesmo sendo cristãos. E eu pensava assim: olha, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que Ele vem nos ares e todos o verão. E então, quando eu ver Jesus nos ares, eu dobro os meus joelhos e peço perdão a Ele pelos meus pecados. E aí eu vou morar no céu com Jesus. Mas depois eu descobri que em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, o apóstolo Paulo diz que a vinda de Jesus será num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo você gasta para abrir e fechar os olhos? Ou seja, quanto tempo você gasta para dar uma piscada de olhos? Frações de segundos, que talvez só dá para ser medido num cronômetro, aquele cronômetro que eles usam lá na Fórmula 1, que marca um segundo, décimos de segundo, centésimos de segundo, milésimos de segundo, talvez sejam centésimos de segundo você gasta para piscar o olho. Não dá tempo para a pessoa aceitar Jesus. Não dá tempo para a pessoa pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Então eu aconselho para você, aceite a Jesus Cristo hoje. Confesse a Ele hoje os seus pecados. E sempre que você pecar, não deixe para pedir perdão depois. Imediatamente, pede perdão, fala: Senhor, tem misericórdia,
Me perdoa, Senhor. Eu errei, eu menti, eu enganei, eu fiz algo que eu não devia fazer, sabe? Porque você não sabe se daí a 2 minutos você estará morto. Sim, você não sabe. Então, sempre que pecar, imediatamente peça a Deus perdão pelo pecado que você cometeu. E não deixe para fazer a sua decisão, entregando a sua vida para Jesus, reconhecendo-o como único Senhor e Salvador da sua vida. Não deixe para a última hora, porque você pode não ter essa última hora. Você pode não ter essa última oportunidade, porque você não sabe a maneira que você vai morrer. Então faça isso hoje. Hoje. Eu gosto daquele cântico do cantor cristão que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor proveu para nós tão grande salvação no nosso Senhor Jesus. Pai, muitos, meu Deus, estão deixando para depois a decisão deles, Pai, de reconhecer o pecado e aceitar a Cristo como o único Senhor da vida deles, Pai. E eles não deveriam fazer isso porque eles não sabem quando vão morrer. Talvez a morte deles está muito mais perto do que eles imaginam. E também não sabem como eles vão morrer. Não sabem nem se estarão conscientes no momento da morte. Mas que esta palavra que está sendo ministrada neste momento possa entrar no coração dessas pessoas, Pai, de muitas pessoas, e que eles possam, meu Pai, entregar a vida deles para Jesus, para garantir assim, Pai, o perdão dos seus pecados e garantir a sua morada no céu. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, não apenas o nosso Salvador, mas o nosso único Salvador, o nosso único mediador entre Deus e os homens, o nosso único advogado que pode advogar por nós diante do Senhor, porque Ele é o único que derramou sangue puro e inocente para nos redimir de todos os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ele é o único caminho para o céu. E é no nome dele, do Senhor Jesus, que nós oramos, Pai, gratos por essa bondade e por essa misericórdia do Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. E então, já entregou a sua vida para Jesus? Já o reconheceu como o único Salvador e Senhor da sua vida? Se ainda não fez, faça hoje mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia da sua alma. Que o Senhor te ajude. Fique com Deus. Fique na paz bendita do Senhor Jesus. E até amanhã com mais um vídeo do nosso programa Profetizando Vida.